Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, a cidade que nunca dorme, a torre de vidro das indústrias Stanford erguia-se majestosamente, elevando-se vertiginosamente sobre o Central Park. Lá em cima, neste mundo suspenso entre o céu e a terra, vivia Ricardo Stanford, um homem moldado pelo rigor e pela disciplina extrema. Aos 52 anos, ele personificava a imagem do sucesso americano, um bilionário, um CEO respeitado e temido, o senhor indiscutível de um império industrial que levava seu nome. No entanto, por baixo desse verniz de invencibilidade, Richard era um homem destruído. Seu rosto, sempre barbeado, exibia uma expressão fria e impassível, mas seus olhos revelavam uma profunda solidão, um vazio interior que nem dinheiro nem poder conseguiam preencher. Viúvo por 10 longos anos, ele nunca havia superado de fato a perda da esposa, Emily, que morreu repentinamente em um acidente de carro. Pior ainda, ele havia perdido o único filho deles, Tomás, no mesmo acidente, quando a criança tinha apenas 8 anos. Desde aquele dia fatídico, Richard havia deliberadamente fechado seu coração para o mundo exterior. Ele evitava crianças, reuniões familiares e recusava qualquer forma de ternura ou vulnerabilidade. Sua vida havia caído numa rotina rigorosa, onde cada minuto era planejado com precisão militar. Ele se refugiava em seus jantares solitários no Bosque de Tilhas, um restaurante de luxo discreto situado no coração de Manhattan. Lá, ele encontrou uma espécie de paz, no anonimato de uma sala elegante e silenciosa, cercado por uma clientela igualmente reservada. A poucos passos de distância, nos bastidores deste mesmo restaurante, funcionava Jasmine Cooper, uma mulher cuja vida contrastava fortemente com a de Richard. Uma mulher afro-americana na casa dos 30, Jasmine carregava consigo o peso dos sonhos que havia deixado de lado. Ex-promissora dançarina musical, ela viu seu futuro mudar com o nascimento do filho. Léo, agora com 9 anos, sofreu paralisia parcial causada pela falta de oxigênio durante o parto. Todos os dias, Jasmine conciliava longos turnos noturnos, inúmeras consultas médicas e os desafios diários de criar um filho com deficiência. Apesar das dificuldades, ela irradiava uma força serena. Seu olhar, gentil e determinado, iluminava cada gesto. Léo não falava muito, mas seus sorrisos eram radiantes e ele tinha um profundo amor pela música. Os grandes clássicos do jazz, aqueles que sua mãe costumava cantarolar no palco, o encantavam. Ele se movia ao ritmo das notas, mesmo com movimentos limitados, e parecia carregar consigo uma graça quase poética. Naquela noite, Jasmine chegou ao restaurante mais ansiosa do que o habitual. Sua assistente habitual, uma vizinha idosa que costumava cuidar de crianças leão depois da escola, teve que cancelar na última hora. Uma gripe repentina, febre e tontura. Jasmine não teve coragem de forçar uma solução. Ela também não podia se dar ao luxo de tirar um dia de folga. As contas estavam se acumulando: aluguel, fisioterapia, transporte público, medicamentos. E o Linden Grove era um dos poucos restaurantes em Nova York onde ela conseguia manter um emprego estável, apesar da agenda complicada. Então ela tomou uma decisão difícil, mas necessária: levar Léo com ela. Ela o colocou cuidadosamente em um canto discreto perto do vestiário, longe da vista direta. Esse pequeno espaço, geralmente reservado para casacos e guarda-chuvas luxuosos, tornou-se um pequeno casulo para o filho por algumas horas. Ela tinha tudo planejado: fones de ouvido com cancelamento de ruído, seus brinquedos sensoriais, um iPad com sua música favorita e um cobertor macio no qual ele adorava se enrolar. Léo era calmo, curioso e sempre respeitoso com o espaço. Jasmine sabia que ele não incomodaria ninguém, mas ela também sabia que este mundo não era feito para ele. E ainda assim, ela temia os olhares. Enquanto isso, no fundo da sala principal, Ricardo Stanford entrou como fazia todas as noites, pontualmente às 20 horas. Vestia um terno sóbrio, mas impecável cinza escuro, feito sob medida. Seus movimentos eram lentos, comedidos, quase ritualísticos. Sentou-se à sua mesa favorita perto da grande janela saliente, onde a cidade de Manhattan se estendia como um quadro vivo. Ele amava aquela mesa. Ninguém atrás dele. Ninguém muito perto. Apenas a vista, as luzes, o tilintar silencioso dos talheres e o murmúrio reconfortante de um mundo bem organizado. Ali, ninguém lhe fazia perguntas. Ninguém o forçava a sentir nada. Como sempre, Jasmine foi designada para atendê-lo. Discreta, profissional, eficiente. Ele não sabia o primeiro nome dela. Nunca precisou saber. Ela fazia bem o seu trabalho, e isso bastava.
Mas naquela noite, algo estava prestes a escapar do controle preciso de Richard Stanford. Num canto da sala, uma pequena quatro de já tinham sido contratados para entreter durante a noite. O som quente de um saxofone se elevou, seguido pelo contrabaixo e um piano suave. A música que eles estavam tocando era uma versão instrumental de Folhas de Outono, uma melodia nostálgica, envolvente, quase melancólica. A música chegou ao Leão como uma carícia. Parou de tocar nos brinquedos e levantou lentamente a cabeça. Reconheceu a canção imediatamente. Sua mãe costumava cantarolar quando estava arrumando a cozinha, ou quando pensava que ele estava dormindo. Ele sorriu. Um daqueles sorrisos que iluminam um rosto inteiro, que fazem os olhos brilharem mesmo cansados. Jasmine, servindo vinho em outra mesa, viu-o pelo canto do olho. Ela parou. Ela conhecia aquele sorriso. Era o de pura alegria. Aquele que dizia: quero compartilhar esse momento com vocês. Ela hesitou. O restaurante estava lotado. Os clientes elegantes e sofisticados esperavam um serviço impecável. O chefe era exigente. E Richard Stanford, já sentado, não era o tipo de homem que alguém ousaria decepcionar. Mas dentro dela, algo mais forte que o medo se afirmou: amor. Léo tinha tão poucas oportunidades de ser ele mesmo neste mundo. Ela não iria sufocar este momento. Ela se aproximou dele gentilmente, como se estivesse em um palco. Inclinou-se, sorriu e sussurrou: você quer dançar um pouco, meu amor? Léo assentiu timidamente com as bochechas levemente vermelhas. Jasmine tirou um pequeno controle remoto do bolso. Apertou um botão discreto na cadeira motorizada, o modo dança, um sistema que ela mesma instalou com a ajuda de um voluntário. A cadeira podia então girar lentamente, fazer movimentos circulares suaves e ondular suavemente. E ali, neste templo de luxo e controle, em meio às toalhas de mesa brancas e aos lustres de cristal, uma garçonete negra e seu filho deficiente começou a dançarino. Não é uma dança técnica. Não é uma demonstração. Mas uma comunhão. Jasmine rodeava Léo leve, quase etérea. Seus braços traçavam arabescos invisíveis. Ela não olhava para mais ninguém. Apenas para o filho. E ele, com as mãos nos braços da poltrona, movia-se ao ritmo da música, os olhos fixos nela, maravilhado. As notas de Folhas de Outono flutuavam no ar, amplificados pelo silêncio gradual da sala. As conversas silenciaram. Os talheres pararam. Um a um, os olhares se voltaram para eles. Não houve constrangimento ou pena. Apenas uma emoção inesperada. Uma sinceridade rara. Richard Stanford ergueu os olhos. O que viu o atingiu como um tapa suave, mas brutal. Não era uma distração. Era um momento de verdade nua e crua. Jasmine e Léo riram baixinho. Riram baixinho, mas sua cumplicidade brilhou como uma luz forte em um mundo obscurecido por máscaras sociais. Eles eram vivendo, onde tudo ao redor parecia congelado em uma comédia de elegância. E pela primeira vez em anos, Richard sentiu seu mundo interior vacilar. A sala ficou em silêncio. Os sussurros foram desaparecendo gradualmente, os talheres pararam de tilintar e até a música parecia ter parado, respeitosa com aquele momento raro e frágil. Richard Stanford ergueu o garfo no ar, olhando fixamente para Jasmine e o filho. Sua mente, normalmente tão clara e serena, foi subitamente tomada por uma névoa de emoções que ele não conseguia identificar. Algo sufocava no peito, uma sensação pesada e desconhecida, como um peso invisível colocado em seu coração sem aviso. Ele se sentia estranhamente pequeno, vulnerável, como se um véu tivesse sido levantado diante de seus olhos para revelar uma verdade esquecida. Ele não via mais a garçonete. Ele não via mais a deficiência. Ele via um link. Um vínculo forte e vivo, carregado de uma intensidade que o tempo e a dor haviam apagado dele. Era aquilo que ele havia perdido. Ou talvez nunca tivesse tido. Um amor simples, livre e incondicional. Sua mente girava, como se estivesse presa em um turbilhão de memórias e arrependimentos. Por quê? Por que isso me afeta tanto? De repente, uma imagem enterrada ressurgiu, clara e dolorosa. Ele se viu anos atrás em sua casa no subúrbio, observando seu filho Thomas correr descalço no jardim sob chuva torrencial. Thomas estava rindo alto, com o cabelo encharcado, as roupas grudadas na pele, livre e feliz. Mas Richard, rígido e severo, o repreendeu naquele dia, não para a alegria do filho, mas porque uma mancha de lama havia manchado o carpete da sala de estar. Lembrou-se então do olhar de Thomas, o olhar de uma criança ferida e incompreendida, uma mistura de espanto e tristeza, quase uma súplica silenciosa. Eu só queria dançar na chuva, pai. Esse pensamento o atingiu como uma flecha. Ele deixou tantos momentos preciosos escaparem, preso por seus próprios medos e exigências. A música recomeçou lentamente, o quarteto recomeçou a melodia.
mas a magia já havia tomado conta do ambiente. Alguns clientes, a princípio hesitantes, aplaudiram timidamente e depois com mais confiança. Um leve sorriso cruzou o rosto de Jasmine. Educadamente, ela cumprimentou Léo, depois o tomou gentilmente nos braços e o conduziu de volta ao seu lugar de costume. Mas em sua cabeça, os pensamentos estavam acelerados. Fui ousado demais? Vou perder meu emprego? Ela esperava ser repreendida, até mesmo expulsa, por quebrar as regras tácitas daquele lugar rigoroso. Contra todas as expectativas, não foi esse o caso. Pouco depois, Richard pediu para falar com a gerência. Com voz firme, mas sem raiva, ele perguntou: "Quem é essa mulher?" "Jasmine Cooper, senhor", respondeu o gerente. "Sou garçonete aqui há 3 anos. Ela é uma excelente funcionária, sempre pontual e profissional." "E a criança?" "O filho dele. O nome dele é Léo." Richard assentiu lentamente, como se quisesse selar uma decisão silenciosa. Então, sem dizer mais nada, ele saiu do restaurante. Sem repreensões, sem discursos pomposos. Apenas aquele rosto diferente. Mais tenso, mas também estranhamente mais humano. Naquela noite, algo dentro dele começou a mudar. Na manhã seguinte, enquanto Jasmine pendurava o avental no pequeno vestiário dos funcionários, seu telefone vibrou em seu bolso. Um número desconhecido apareceu. Ela hesitou. Ligações inesperadas raramente significavam boas notícias. "Olá", ela disse, um pouco desconfiada. "Olá, senhora Cooper? Aqui é a Shuri Klein. Estamos ligando em nome da Fundação Thomas Stanford. Temos o prazer de informar que seu filho, Léo, foi selecionado como o primeiro beneficiário de um programa piloto que oferece apoio intensivo a crianças com deficiência de mobilidade. Todas as despesas médicas, logísticas, educacionais e culturais serão cobertas por um período de 3 anos, com possibilidade de renovação." Jasmine congelou. A princípio, pensou que fosse um engano ou uma piada de mau gosto. "E com licença, você tem certeza? Quem enviou nossa inscrição?" "Ou ninguém. O próprio fundador mencionou seu nome após presenciar um momento especial entre você e seu filho. Ele foi muito claro: você é a inspiração por trás deste projeto." Sua mão tremia. Seus olhos marejaram. Ela se sentou em um banco no vestiário, sem palavras, com o coração disparado. Foi surreal e inesperado. Imenso. Mas isso foi só o começo. Nas semanas que se seguiram, a Fundação Thomas Stanford desdobrou-se com uma eficiência formidável, como tudo que Richard empreendeu, exceto que aqui, era a vulnerabilidade humana que ele serviu. Oferecia bolsas de estudo para famílias esquecidas pelo sistema, apoiava centros de educação especial e financiava pesquisas sobre tecnologias assistivas. Mas acima de tudo lançou uma programação cultural única, Dançando Apesar de Tudo, um projeto que combina música, expressão corporal e cadeiras coreográficas para crianças com deficiências motoras. Richard Stanford não apenas assinou cheques. Ele veria, pessoalmente. A princípio, ele se mantinha recuado nos cantos, vestido sobriamente e observando silenciosamente os ensaios, as improvisações desajeitadas, as gargalhadas das crianças. Então, um dia, um garotinho se aproximou dele e estendeu uma flor de papel. "É você, Sr. Thomas?", perguntou a criança, confundindo o nome da fundação com o de seu benfeitor. Richard sorriu, um sorriso verdadeiro, humilde, quebrado, mas real, e se agachou para receber a flor com uma emoção que não sentia há décadas. Aqueles ao seu redor não o reconheciam mais. O homem que sempre fora visto como frio, implacável, inacessível, tornará-se um orador sincero, apaixonado, às vezes desajeitado, mas vibrante com uma nova verdade. Recusava conferências econômicas para participar de mesas redondas sobre inclusão. Ele financiou a adaptação de vários locais públicos de Nova York aos padrões de acessibilidade e fez campanha pelo estabelecimento de módulos artísticos em escolas especializadas. E uma noite num anfiteatro lotado na Universidade de Colômbia, diante de uma plateia de jovens graduados, ele fez um discurso que deixou uma impressão duradoura. Coragem não se mede pela força física ou pelo poder financeiro. Ela se mede pela capacidade de amar, mesmo quando o mundo olha para você de soslaio. Passei parte da minha vida buscando poder, fugindo da dor, desprezando o que estava além do meu controle. Mas um dia vi um garotinho, privado do uso das pernas, liderar uma dança com sua mãe, com mais graça do que qualquer coisa que fui capaz de construir em 50 anos. Naquela noite eu entendi. Eles são os verdadeiros modelos. Não eu. Não meus prédios. Eles. E devo a eles mais do que jamais poderei pagar. Jasmine, por sua vez, ainda não buscava reconhecimento nem piedade.
Continuou seu trabalho, cuidou de Léo com a mesma ternura feroz e permaneceu discreta diante da atenção da mídia que a fundação finalmente atraía. Ela sabia que o que havia oferecido naquela noite era nada menos que um momento de verdade, entre uma mãe e seu filho. Um momento frágil que o mundo teve a gentileza de testemunhar. E Léo, desde o auge dos seus 9 anos, sem se dar conta, quebrou uma parede de gelo no coração de um homem que todos pensavam ser inatingível, simplesmente porque ele ousou dançarino.